Olá, eu sou a Érica Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. Meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. E essa é a série Livros que Indico, uma coletânea de vídeos que eu preparei para apresentar resenhas das obras que marcaram a minha transformação de CLT a empreendedora, que moldaram a minha mentalidade a acreditar fortemente que eu posso viver com plenitude e sucesso unicamente dos rendimentos da minha empresa. E isso de uma forma íntegra e ajudando muitas outras pessoas. E hoje a indicação é essa aqui: Princípios, de Rei Dalio. Essa é uma leitura transformadora e imprescindível para todos os empreendedores ou aspirantes a empreendedores. Bem, na verdade, essa é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa, sabe? Nesse livro, o Rei Dalio, né, que é um cara aí do mercado financeiro, ele faz praticamente uma autobiografia explicando que a coisa mais importante que ele aprendeu na vida é que ela deve ser levada e baseada em princípios, porque esses os ajudaram aí, né, a descobrir o que é certo e o que fazer com isso. Ele deixa claro, né, que a ideia que o fez aí compartilhar os seus princípios partiu de um interesse genuíno de ajudar as pessoas a conquistarem esse sucesso. Bem, mas o que são princípios? Na visão de Rei Dalio, eu vou compartilhar aqui uma tela. Princípios, né, são aí verdades e fundamentais que servem como a base para um comportamento que proverá aquilo que você deseja da vida. Ou seja, para Rei Dalio, né, essa é uma forma que a gente tem para nos posicionar aí frente a todas as situações que vão acontecendo no nosso dia a dia. Na minha interpretação, e ela tem sim, né, também muita base nisso que ele diz, é como que princípios para mim é como ter um manual interno, sabe? Um manual interno próprio, só meu, ao qual eu posso recorrer para tomar todas as decisões que eu tiver aí na minha vida. Nesse sentido, então, acho que o primeiro passo é justamente a gente ter a clareza sobre quais são os nossos princípios. Esses que vão estar baseados em nosso sistema de crenças, de valores, do nosso caráter. E aí vou compartilhar uma outra tela, porque para Rei Dalio, para você entender quais são os seus princípios, né, para ter essa sua clareza de princípios, ele sugere que a gente faça a nós mesmos três perguntas, três questionamentos. Primeiro, o que você quer, o que é certo e o que você vai fazer a respeito disso. Bem, então esses são três questionamentos que ele fala que a gente deve fazer e para ajudar aí na compreensão de responder esses questionamentos, ele escreveu essa obra e ele divide em três partes. Na primeira, ele vai contar aí a sua história, como que ele fez, né? Como que essa história realmente mudou os seus princípios, mas ele deixa claro aqui nessa parte de que ele conta isso de uma forma até temerosa, porque ele fica com medo do leitor acabar tomando para si os princípios dele, né? E ele diz que não é isso de forma nenhuma que ele espera, que ele inclusive, né, ele comenta que essa parte pode até ser pulada. Eu confesso que na hora que ele falou isso aí, que eu fiquei com mais vontade de ler, fiquei mais instigada, mais curiosa, e é óbvio que eu não ia pular essa parte. E tendo lido, eu recomendo que você, quando lê esse livro, também não pule essa parte, porque tem um conteúdo assim, a história dele é valiosíssima, dá muitos insights, a trajetória dele é extremamente relevante, sabe? Ele conta em detalhes aí como ele fundou a empresa dele, como a empresa dele surgiu, a Bridgewater, né? Que é aí o maior fundo hedge do mundo. O que é isso? Eu acho que quem é aí do mercado financeiro vai entender melhor, porque já estuda e tudo, né, sobre finanças e tudo, mas é um fundo de investimentos agrupado, né? Mas eu acho que assim, nesse vídeo aqui eu vou pular assim essa parte, porque aí eu até deixo você mais curioso para ler este livro, combinado? Bem,
Já na parte 2, então, né, ele vai explicando aí detalhadamente os princípios da vida dele e como ele foi aplicando aí em todas as suas relações esses princípios. E aqui, então, eu vou falar um pouco sobre o que eu aprendi, né? Porque como eu estudei esse livro e como eu coloquei em prática essa definição de princípios aí na minha vida. Vou falar um pouquinho deles. Mas antes eu quero então, comentar então, que na parte 3 ele vai compartilhar uma visão, né, de como ele opera e como ele solidificou aí esses princípios de vida dele na empresa. Bem, então vamos lá comentar aqui sobre a parte 2, que está mais relacionada com os princípios de vida dele, né? O Rei Dalio, ele acredita, né, que tudo na vida se dá em virtude de relações de causa e efeito. Então, que elas vão se repetindo e elas vão evoluindo aí ao longo do tempo. Assim, ele acredita que o mais importante é ter princípios para lidar com essas realidades. E porque são esses princípios que vai determinar aí o quão bem você vai reagir diante de todas elas. E aí ele vai citando cada um dos seus princípios, ele obviamente faz uma reflexão com muita profundidade sobre cada um deles, e eu vou citar aqui esses princípios, todos eles no nível mais superior, como ele cita, né, porque ele vai desmembrando em vários, e eu vou fazendo um breve resumo de como eu entendi cada um deles e como que eu interpreto isso mesmo, tá bom? Bem, o princípio 1 que ele fala é aceite a realidade e lide com ela. Então, o ponto crucial aqui, né, é entendermos como a realidade funciona e aprender a conduzi-la, porque é o nosso estado mental, né, que vai, diante desses fatos, que vai promover a nossa qualidade de vida. Então, quando nós sabemos conciliar aí nossas emoções e a lógica, nós tendemos a tomar decisões melhores. Quando nós conseguimos refletir aí, né, nos momentos desafiadores, nos mais desafiantes que tiver, mesmo os de maior dor, né, é quando a gente mais progride, ou seja, mais progressos relevantes a gente realiza em nossa vida, porque nós devemos estar em constante evolução. Isso significa que a chave é justamente, então, fracassar, né? Porque a gente aprende e a gente melhora aí o quanto antes com esse fracasso. Então, você fracassa, você aprende e vai melhorando o quanto antes. Eu li esse livro em março de 2020, lá no início da pandemia do coronavírus. Então, eu posso dizer que foi assim um momento crucial. Foi excelente ter lido neste momento e ele foi muito confortante ter lido, né, nesse momento, porque aí eu consegui refletir, né, em todo aquele momento de isolamento que eu fui enfrentando, como tudo isso poderia me ensinar, como esse momento desafiante eu poderia aprender com ele e literalmente evoluir. E foi assim que eu fiz. Eu posso dizer que um ano depois, porque eu estou gravando esse vídeo aqui, né, em março de 2021, ou seja, eu dizer com a pele em jogo, né, porque eu realmente passei por momentos muito desafiantes, tanto do lado pessoal quanto do lado da minha empresa, né, eu posso dizer que eu aprendi muito e que foi justamente essa mente aberta, né, buscando encontrar soluções em tudo e formas para me adaptar, que me fez realmente estar mais forte hoje, né? Realmente a entender que eu preciso saber aceitar essa realidade e aprender a lidar com ela. E aí eu posso dizer que eu fui, obviamente, modificando a minha rotina em várias vezes, eu fui tendo novas abordagens junto aos meus clientes, eu fui fazendo novas formas de ter uma renda, né, de ter aí um ganho, novas formas de lidar com a minha família, com os meus amigos, enfim, eu realmente aceitei a realidade, eu aprendi a lidar com ela e eu verdadeiramente entendi que independente das circunstâncias, né, eu sou feliz e eu sou bem-sucedida porque eu assumi a responsabilidade por tomar todas as minhas decisões.
ao invés de eu ficar aí reclamando, de eu ficar aí justificando e achando ruim de coisas que estão fora do meu controle. Então, esse princípio eu achei muito interessante e realmente absorvi para a minha vida ele também. Apesar do Leitado ter falado, olha, eu não quero que tome para si, mas eu tomei esse para mim e realmente pratiquei e tive momentos mais leves, né, tanto nesses momentos tão desafiantes aí que todas as pessoas do mundo inteiro tiveram neste ano de pandemia. Bem, o segundo princípio é: use o progresso de 5 etapas para conseguir o que você quer aí da sua vida. Então, para reinar, né, esse processo evolutivo, há um processo evolutivo pessoal, né, para qualquer pessoa, e ele vai perpassar por 5 passos. Então, deixa eu compartilhar aqui esses passos e a gente vai falando. Então, esse ciclo evolutivo que todas as pessoas passam e ele vai perpassando, então, sobre 5 etapas. Primeiro, definir objetivos claros. Segundo, identificar e não tolerar problemas que ficam no caminho desses objetivos. Diagnosticar com precisão os problemas para atingir as causas raízes. Quarto, projetar planos para superá-los. E quinto, fazer o que for necessário para esses projetos alcançarem os resultados. Deixa eu compartilhar aqui também esse ciclo, né, que ele comenta aí de evolução, que esse desenho que ele coloca, está no livro, e que eu acho que é importante eu citar ele aqui. Então, o que ele fala? Que nós precisamos aí, né, primeiro, definir os nossos objetivos, porque são esses objetivos, né, que vão determinar aí os nossos passos, que vão fazer a gente prosseguir, fazer a gente continuar a seguir, né? No meio do nosso caminho, da nossa vida, das coisas que vão acontecendo, nós vamos precisando aí enfrentar vários problemas, né? E aí, esses problemas, obviamente, para todo mundo vão surgir, mas a gente vai precisar saber lidar com esses problemas. E quando esses problemas surgirem, o ideal é que a gente esteja aí, né, tenha mais... porque, obviamente, esses problemas vão fazer a gente identificar quais são as nossas fraquezas, né? E quando a gente tem aí, quando a gente consegue aí, né, ser calmo, ser analítico para diagnosticar quais são esses problemas com precisão, a gente consegue, então, fazer um plano. E quando a gente consegue fazer esse plano, a gente consegue superá-los e, né, quando a gente conseguir superá-los, é isso que vai fazer com que a gente faça, execute os nossos planos e aí a gente alcance os nossos resultados. Então, esse é um ciclo evolutivo de 5 passos, que são 5 etapas que ele fala que a gente tem. E toda vez que a gente vai aí, né, examinando todos os ganhos que a gente vai tendo nessas 5 etapas, de objetivos, problemas, diagnosticar, ter um plano, fazer, a gente vai repetindo esse processo, e aí para evoluir em passos largos, né, que ele fala, esse ciclo ele vai precisar ser rápido e contínuo, e aí com objetivos cada vez mais altos. Eu confesso que eu achei assim muito relevante essa espiral que foi exposta aí pelo autor, né? Porque ela vai de encontro muito com uma coisa que eu já tinha comigo, que um princípio que era muito forte comigo, que eu sempre considerei, que é o da melhoria contínua, né? E que eu acabei traduzindo ele aí como evolução. Eu acho que ter essas etapas claras aí, né, ela facilita enormemente o atingimento dos nossos resultados. Ou seja, eu sempre disse que eu precisava ter os meus objetivos bem definidos. Eu sempre disse que eu precisava ter aí um plano para poder executar esses meus objetivos. E quando ele cita que a gente tem que ser rápido para a gente ir evoluindo e aumentando as nossas metas, eu falei, nossa, é justamente isso. E isso eu venho aplicando para tudo na minha vida, para coisas pessoais e para coisas da minha empresa. Então, assim, e uma outra certeza que eu carrego sempre é que o plano, ele nunca pode ficar sem ação.
os dois andam juntos, né? Um não sobrevive sem o outro, e a gente precisa ter muito essa capacidade de ação. Então, eu coloquei isso também como princípio aí da minha vida e venho usando essa evolução aí diariamente. O terceiro princípio seria o da tenha uma mente radicalmente aberta. Então, também vou compartilhar aqui, porque aí tem uma frase que ele cita e que eu acho extremamente relevante, por isso que eu vou compartilhar, você não pode deixar que a necessidade de estar certo, perceba, a necessidade de estar certo, seja mais importante do que a necessidade de descobrir que realmente é certo. Eu acho essa citação assim extremamente forte e é por isso que eu trouxe ela aqui e ela assim me impactou demais, porque eu confesso que eu concordo assim plenamente que a nossa prepotência ela inibe a nossa capacidade de aprendizado. Então, é por isso que uma das coisas que eu carrego muito comigo é a humildade em entender, né, que eu sou, sim, um eterno aprendiz. Já falei isso aqui também em outros vídeos. E eu estou, assim, convicta, né, de que eu preciso ter essa mente aberta ao novo, ao desconhecido, para que eu realmente possa abraçar todas as possibilidades. Eu radicalmente tenho a minha mente aberta e carrego isso fortemente comigo. O quarto princípio é compreenda que os circuitos das pessoas são bem diferentes. Aqui, vou compartilhar também, né? Aqui o que a gente está dizendo, que entra aí o conceito de empatia, sabe? A gente ter esse olhar aos outros com muita sensatez, com uma compreensão assim mútua. E eu confesso que eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem aí em nossas vidas, enquanto seres humanos, né? E eu acho que a gente precisa ser muito vigilante quanto a isso. Porque a gente precisa entender que cada um tem a sua essência, que cada um tem um pensamento, e não querer julgar por isso, e tentar olhar o outro com o olhar dele, da forma como ele tem, do jeito que ele vive, do jeito que ele está ali passando. E é, sim, um dos principais desafios. É ou não é? Então, eu concordo que é muito importante esse princípio também. E o quinto princípio é aprenda a tomar decisões de maneira eficiente, né? Aqui, obviamente, entra, só compartilhar também, muito essa questão de ter esses princípios definidos, né? Porque para você tomar as suas decisões de uma forma eficiente, fica muito mais fácil se você tem a clareza sobre quais são esses princípios e a partir disso fica muito mais fácil você tomar uma decisão. Eu falo até que ter esses princípios até é melhor do que você saber qual decisão tomar. Ter os princípios ajuda você, inclusive, a dizer não, né? Você tem é muito mais fácil você dizer não, porque você consegue falar, não, isso aqui não vai de acordo com o meu princípio. Isso daqui não é do jeito que eu acredito, que eu quero, como eu quero levar minha vida. E aí eu confesso que mais consciente disso, eu fui mais rascunhando aí tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu verdadeiramente queria aí na minha vida. Bem, depois desses princípios, então, né, de vida, o Rei Dalio, como eu disse anteriormente, eu citei, ele vai para a terceira parte do livro, que é a parte que ele fala dos princípios aí de trabalho, como que ele aplicou na empresa dele. E é óbvio que os princípios da sua vida devem estar alinhados com os princípios aí da sua empresa, e se você tiver sócio, obviamente que isso vai precisar estar alinhado com os seus sócios, e também esses princípios vão precisam estar alinhados com todos os membros, ou seja, com todos os colaboradores da sua empresa. Então, quando nós somos aí uma pequena empresa, vamos pensar no nosso ramo aqui, da nossa comunidade, né? A gente sabe que praticamente a nossa empresa é o nosso reflexo, porque nós somos os donos do negócio, a gente começa às vezes só com a gente mesmo,
né? Às vezes a gente tem um outro sócio, ok, mas então esse sócio também compartilha aí desses mesmos princípios que você. Então, isso precisa estar muito bem compreendido, compactuado, né? E à medida que a gente vai crescendo, essas pessoas também que vão entrando na nossa empresa, elas vão também compactuando desses princípios. E isso a gente precisa ter muita clareza disso. Porque se não tiver essa compreensão mútua de que os princípios estão aí juntos, que estão ancorados uns nos outros, e todo mundo está certo disso, a empresa está fadada aí, obviamente, a não dar certo, a sociedade fadada a não dar certo. Então, reflita muito sobre isso antes de fechar parceria, antes de ter um sócio, antes de contratar, né, as pessoas que vão trabalhar na sua empresa. E é justamente isso que, além dos seus princípios, né, então, pessoais, quando você começa a sua empresa, um primeiro passo que tem que ser feito é definir quais são os princípios e os valores da sua empresa, e isso de uma forma clara e explícita. Ou seja, você precisa operar, né, consistentemente aí de acordo com esses princípios. Não podem ser uma frase que, esses meus valores são esses, é uma frase colocada aqui na parede, só para ilustrar, ou tá lá no site, tudo. Não, isso tem que ser verdadeiramente compreendido, verdadeiramente cumprido por você e por todas as pessoas da sua empresa, né? Porque só assim, inclusive, como eu disse, você vai conseguir contratar pessoas que também vão dividir desses seus princípios. E como cita aí Rei Dalio, né, toda organização ela é uma máquina que é composta basicamente de duas partes, que são as pessoas e a cultura, e a interação entre elas que vão promover os resultados. E aí eu vou compartilhar aqui, porque nessa parte do livro, aonde ele fala, então, dos princípios de trabalho, ele fala dessas duas partes, cultura e pessoas, né, que para você acertar na cultura, ou seja, na cultura da sua empresa, você vai precisar ser radicalmente transparente, ou seja, confiar sempre na sinceridade, ser íntegro, e a partir do momento que você é assim, você pode cobrar isso de todos os membros da sua empresa. Você vai precisar cultivar, né, um trabalho e relação relevantes. As pessoas, elas precisam todas dentro da sua empresa, uma se preocupar com as outras. Você precisa criar uma cultura, né, na qual seja ok cometer erros e que seja inaceitável não aprender com esses erros. Você também vai precisar entrar sempre em sincronia e se manter assim. Você vai ter que ponderar o processo de decisões pela credibilidade e você vai reconhecer como superar os desacordos. Então, aqui são 6 pontos que ele fala que uma empresa deve pensar para acertar aí na sua cultura organizacional. E já acertar nas pessoas, você precisa entender que o quem é mais importante do que o que. Você vai ter que contratar bem, porque essas contratações ruins, elas são prejudiciais aí para o seu negócio, e você vai precisar treinar, testar, avaliar e filtrar as pessoas constantemente. Bem, então esses são aí os pontos que ele fala, né, ele cita ao longo do livro aí como pontos para acertar na cultura, para acertar nas pessoas. É óbvio que no livro ele vai tratando de cada um desses pontos de uma forma aí, muito mais detalhada, com vários exemplos práticos, né? E ele vai dando exemplo de como ele utiliza esse daí, né, esses princípios de trabalho na empresa dele. Inclusive, tem vários vídeos dele falando também sobre isso e que valem a pena ser assistidos. É um material muito valioso para qualquer empreendedor. Por isso que eu disse, esse é um livro assim, imprescindível para qualquer empreendedor, né? Como eu comentei. Eu confesso que eu estudei muito esse livro, profundamente, e eu sou dessas que vou lendo o livro, vou rascunhando, vou marcando, vou pegando um caderninho e vou escrevendo muito ao lado ali o que eu fui aprendendo, né? Fui retendo daquelas informações. E eu digo que esse livro aqui me deixa muito mais presente, né? Para ter aí clareza do meu propósito,
para eu ter a clareza sobre a minha, aí pensando na minha empresa, qual a missão da minha empresa, qual a visão da minha empresa, os princípios, né, da Escola Pequenas Empresas. Eu estava no início da minha empresa começou em fevereiro, eu li o livro em março, então isso me deixou muito mais presente. Eu já tinha eu já sabia, já praticava, que era muito importante eu ter isso claro, definido, mas, como eu disse, isso me deixou ainda mais presente e eu consegui melhorar ainda mais essa questão do propósito, da visão, da missão, dos valores aí da EPE. E, inclusive, nas minhas mentorias, né, eu sempre falo, já fazia parte, antes de eu ter constituído a Pequenas Empresas, a Escola Pequenas Empresas, eu já falava disso, agora, então, que ficou mais presente, que ficou como sendo, assim, uma das coisas, a primeira coisa que eu falo aí para todos os participantes das minhas mentorias e que eu instigo aí a eles realizarem suas empresas. Então, basicamente isso, eu queria fazer uma resenha breve mesmo sobre o livro, e dizer que, então, essa é uma recomendação de leitura, Princípios de Rei Dalio, e eu quero muito saber se esse tipo de vídeo aqui que eu faço, contando essas recomendações, faz sentido para você, está te ajudando. Então, me deixa saber, comenta aqui nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, com outros empreendedores, e vamos juntos formar essa comunidade de empreendedores de sucesso. Você topa? Você vem comigo? Então, se sim, a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Combinado? Então, até lá!